O sistema operacional é quem controla todas as funções de qualquer computador. O Windows é o mais popular de todos, mas existem outros, como o Linux, por exemplo. Agora você vai entender as principais diferenças entre eles. De um lado o Linux, de outro o Windows. Quem leva a melhor? Para começar, é bom lembrar que tanto o Windows quanto o Linux fazem a mesma coisa, ou seja, são sistemas operacionais, programas responsáveis pelo funcionamento básico do computador. E antes de mais nada, vamos acabar com um grande mito. Não existe sistema operacional melhor, mas sim aquele que serve para você e para as aplicações que você usa. Mas se podemos destacar uma grande vantagem do Linux é que você não precisa colocar a mão no bolso para adquiri-lo. Diferente do Windows, que é vendido a cerca de quase R$500, o Linux é gratuito, assim como a maioria dos seus aplicativos. A diferença para mim crucial entre os dois sistemas é que um é proprietário e o outro é livre. Ou seja, eu posso alterar no livre, enquanto proprietário eu sou obrigado a pagar para tê-lo. Pagar para tê-lo, eu tenho que pagar o preço de mercado com um sistema operacional que hoje eu acho muito caro, algo em torno de R$400, R$500 para ter um sistema operacional. No Linux não, é apenas eu posso baixar na internet, todos os sistemas Linux são gratuitos e instalar na minha máquina. No Windows nós sabemos, temos programas para praticamente tudo. Editar fotos, ouvir música, acessar a internet, seu e-mail, mas no mundo do Pinguim, para fazer tudo isso, também já é muito simples. Os nomes são diferentes, mas a funcionalidade é a mesma. Você não sente nenhuma falta ou não deixa de fazer nada no seu computador porque você usa Linux. Não tem serial number, não tem data de validade. Usar. Talvez o calcanhar de Aquiles do Linux sejam os jogos. Faltam games para a plataforma. Se eu tenho pouca gente usando Linux, por que eu vou gastar em codificar um game famoso como Age of Empires ou World of Warcraft, que for, para Linux? Porque a minha demanda é muito pequena. Se o mercado crescer, eles vão olhar com outros olhos, entendeu? Mas podemos emular os jogos famosos para Linux. Existem também muitos jogos open source só para Linux, que aqui as pessoas não conhecem. Mas eu posso jogar jogos antigos como Doom, como Quake, são jogos famosos, no Linux. Só que as pessoas não conhecem. Outro mito, o Linux não é mais um sistema operacional para iniciados. As principais versões do sistema operacional são super fáceis de usar. Hoje o Linux está num estado de interface e usabilidade tão alta que, como eu te disse, até minha filha de 4 anos e meu filho de 7 usam o Linux para navegar na internet, fazer pesquisa no Google, instalar e desinstalar programas. Tem jogos educacionais para Linux. Quer dizer, a facilidade, a usabilidade está muito mais fácil, está muito intuitiva. Outro ponto que merece destaque é a questão da segurança. Maldi, por exemplo, garante que nunca usou antivírus no computador com Linux e que também nunca foi atacado. No caso do Windows, eu tenho mais de 100 mil tipos de vírus a todo dia batendo na internet, quando a gente navega, ou qualquer arquivo que você abra que você não desconheça. No Linux, como não tenho nem 1% do market share mundial, a probabilidade de eu pegar um vírus é mínima, quase, não vou dizer impossível, porque nada é impossível na informática, mas é mínima. O Linux também é bastante leve e não precisa sequer ser instalado no seu computador para ser usado. Dá até para usar ele direto do CD, tanto no PC quanto no Mac. Você pode se perguntar, então o Linux só tem vantagens sobre o Windows? Não é bem assim. Além da falta de games para Linux, alguns programas super populares no universo Windows simplesmente não existem no universo Linux. É o caso, por exemplo, do Photoshop. O famoso software não conversa com o Pinguim. Outra limitação é no caso de edição de vídeo. Os principais programas não têm versões para Linux. Outro mito que é bom demolir é a ideia de que o Windows trava mais que o Linux. Nas versões mais recentes do sistema operacional de Bill Gates, a história já é diferente. Especialmente o Windows 7 é um sistema muito estável. Dá para dizer que em termos de travamento de máquina, não há grandes diferenças entre Linux e Windows. Uma das confusões que muita gente faz no caso do Linux é com as chamadas distribuições. No mundo do Pinguim, distribuições são diferentes versões do sistema operacional. Como ele é aberto, qualquer um pode criar a sua e distribuir mundo afora.
Por isso, se você está pensando em testar o Linux, dê uma passada antes no olhardigital.com.br. Lá você encontra uma matéria bem legal com um mecanismo que indica qual é a melhor versão do Linux para o seu micro. Acesse, experimente e confira.